Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Temos uma novidade, a gente criou um apoia-se do canal e do podcast, então se você gosta do conteúdo e quer apoiar financeiramente o projeto, clique no link que está logo abaixo do apoia-se e também vai ter um QR Code que você pode apontar na tela e também fazer lá a sua inscrição, se você puder. Se você não puder, deixa um like, já ajuda bastante. O áudio desse episódio não ficou tão legal, eu acho que o microfone não está funcionando tão bem, então eu tentei dar uma diminuída aí no ruído para poder ficar melhor. Espero que não incomode tanto, mas eu também não queria perder o episódio porque eu acho que é um tema bem importante. O tema de hoje a gente vai entender um pouco sobre essa questão do bolsonarismo. É um fenômeno relativamente novo, ao mesmo tempo é um fenômeno que de forma rápida tomou apoiadores aí de todos, vamos dizer, de todas as idades e classes sociais, e vamos entender um pouco por que isso acontece, né? Se a gente fosse pegar aí o Brasil dos últimos anos, se a gente pudesse falar desde a redemocratização, desde o fim da ditadura, a gente teve ali alguns partidos de esquerda, né? O PT talvez o mais forte deles, que nasce ali logo após a ditadura, e alguns outros partidos que a gente poderia dizer que são de centro, alguns de direita, e basicamente ocorre uma competição entre eles na questão do poder, né? Então a gente pode lembrar aí desde a época do Collor, até passando ali por Fernando Henrique Cardoso, e aí finalmente com o primeiro governo Lula, onde tem então uma disputa ali entre o PSDB e o PT, sendo que o PSDB, ele nunca foi um partido tão forte, né? Lembrando o sucesso do Fernando Henrique, se deve muito ao Plano Real, a forma como ele conduziu a economia, e também o jeito dele administrar, vamos dizer assim, de uma forma mais tranquila, ao mesmo tempo favorecendo o mercado. Então ele tinha apoio ali de grande parte do mercado, criou também alguns benefícios sociais, porém chega um momento ali que ele se desgasta e ele não tem a mesma força que o Lula, que já vinha de muito tempo ali criando uma base para poder ser eleito. Quando o Lula chega ao poder, então, ele consolida, vamos dizer assim, o que a gente chama de lulismo ou petismo. E durante muito tempo, então, o Lula segue hegemônico, o PT ganha bastante força, então a gente passa a ter uma hegemonia maior da esquerda, apesar que já tem até debates se realmente o PT é um partido de esquerda ou não. Inclusive eu fiz um podcast, um episódio recente falando sobre se Lula é de direita ou não, onde eu apresento a minha opinião. Acho que o Lula é muito mais um cara de centro, vamos dizer assim. Você pode acompanhar lá esse episódio que eu falo um pouco mais em detalhe. Porém é muito claro que é consolidado esse poder que está muito linkado ali à questão da esquerda, né? Pelo menos a parte mais superficial, você olha, você vê ali uma imagem da esquerda. Esse fenômeno ele ocorre então e começa a ter os escândalos de corrupção do PT, começa a ter toda aquela situação desde o mensalão, petrolão, enfim. O Lula inclusive começa a ser denunciado, passa por processos, ele chega a ser preso. A Dilma ali assume o poder de uma forma mais enfraquecida economicamente, então ela vai com uma indicação do Lula, mas ela não tem a mesma força do Lula, até que começa a ser gerado no país como que a gente pode dizer, uma comoção ou uma onda de antipetismo. Então muitas pessoas que passavam principalmente por questões econômicas e vendo a corrupção, vendo o cenário, começam a se revoltar. E elas vão então buscar ali uma mudança, seja através de protestos, enfim. E isso culmina no impeachment da Dilma em 2016. Então ali a gente tem, vamos dizer assim, o princípio do que poderia ser essa, como que a gente pode dizer, radicalismo de esquerda e direita. É bom lembrar que antes até disso, nos protestos de 2013, apesar dos protestos não ter uma cara tão assim de esquerda ou de direita, ele começa ali sendo de esquerda, depois ele fica um pouco para a direita. Enfim, dá até para falar sobre a origem desses protestos. Existem pessoas que falam que teve ali uma participação de alguns partidos no começo de esquerda e depois de uma força de direita, até chegando às greves, a greve dos caminhoneiros já na gestão do Temer, que também ali teve uma movimentação de revolta, mas que, enfim, é difícil você dizer onde que estava cada um. Quando o Bolsonaro surge, muita gente não acredita que ele poderia ser um candidato à altura, que ele poderia ser mais um cara caricato, como era o Enéas na época dele, que talvez conseguisse uma boa votação para deputado, mas que jamais seria presidente. Porém, a realidade é outra. Ele consegue, logo na primeira eleição, se eleger, criando aí o que a gente chama hoje do fenômeno do bolsonarismo.
E o que mais assusta, vamos dizer assim, é que diferente do Lula, que teve uma carreira construída durante muitos anos, gostando ou não da forma que ele agia, inclusive da base sindical, então ele nasce lá na base sindical e faz sua construção da carreira, o Bolsonaro não. O Bolsonaro é um político desde sempre, né, mais de 30 anos ali como político, sempre foi um cara muito radical e sempre foi do baixo clero, né? Então aquele deputado que ninguém conhecia, sabia que estava lá, mas não era um deputado assim que tivesse tanta atuação a nível nacional, e ao mesmo tempo ele cresce de forma rápida com as redes sociais e ganha um apoio, a ponto inclusive de que eu tenho certeza que na sua família deve ter casos de pessoas que gostam do Bolsonaro e casos de pessoas que gostam do Lula, e isso gera muito embate sempre, inclusive em alguns casos algumas famílias deixam de conversar. Mas analisando como que o bolsonarismo ele se dá e por que tantas pessoas então gostam de Bolsonaro a ponto até de brigar com a própria família, vamos entender melhor como que esse fenômeno funciona. Então o Bolsonaro ele surge nas redes sociais, ele surge na realidade como um meme. Então aquele meme dele usando óculos, dele entre aspas lacrando ou fazendo tiradas quando alguém faz alguma pergunta, enfim, uma coisa muito caricata. Mas cabe lembrar que o Brasil, ele é um país caricato, vamos dizer assim. As pessoas não se preocupam muito com política. As pessoas no geral, a gente pode lembrar, e a gente votou no Tiririca como um dos candidatos mais votados até aquele momento, que era um comediante. As pessoas ali, elas têm então um mix de não se preocupar com ao mesmo tempo desprezar a política. E aí quando o Bolsonaro surge como um cara, uma visão apolítica, ou seja, não politizada, que na verdade isso nunca foi realidade porque ele sempre foi político, mas ele surge como um cara que está dando risada e que está criticando e que ao mesmo tempo está, vamos dizer assim, mitando, né, que é a palavra que o pessoal utiliza para poder falar sobre as outras coisas, as pessoas começam a se enxergar nele. Então aquelas pessoas que estavam revoltadas, que iam para as ruas protestar, que lutaram contra o impeachment da Dilma, que sentem na pele ali os efeitos de uma crise econômica e o efeito da corrupção, começaram a ver nele uma esperança de alguém que poderia peitar o sistema, de alguém que poderia ser diferente daquilo que tudo que está ali. E essa é uma diferença grande em relação ao Lula, por exemplo, ou ao Fernando Henrique. Enquanto o Fernando Henrique é um cara mais para um lado estadista, ao mesmo tempo tem bastante defeitos, inclusive denúncias de corrupção, ele é um cara muito morno, né? O que a gente poderia talvez classificar o Geraldo Alckmin, né, que tinha o apelido de picolé de chuchu. Mas assim, é um cara muito morno, não é aquele cara que vai reunir multidões, não é aquele cara que vai fazer uma declaração bombástica, não, ao contrário, ele é um cara equilibrado. O Lula já começa a ser esse cara que reúne multidões. Ao mesmo tempo, ele reúne multidões com um fim específico. Então, desde a era sindical até o discurso dos trabalhadores contra a pobreza. Então, ele acaba nichando o público dele para aquelas pessoas que têm esse interesse, que lembra, então, uma esquerda histórica e que, ao mesmo tempo, é de injustiça, de sociais e coisas do tipo. É uma parcela boa da população. O Bolsonaro, por outro lado, ele pega o pessoal que está revoltado. Quer dizer que essas pessoas são aquelas que não gostam de pobre? Não. São pessoas que sofrem muito na vida, seja pela violência, seja pela corrupção, seja por diversos outros fatores, e elas então veem nele uma esperança de mudar. Então essa é uma das primeiras explicações por que ele tem tanto alcance. A maioria das pessoas que eu converso que votaram em Bolsonaro, elas não são bolsonaristas. Como assim? Elas não têm a pauta de direita como ele defende, por exemplo, que ele falava de que se tivesse um filho gay era falta de porrada, que bandido bom é bandido morto, que, sei lá, qualquer outra coisa que ele fale, algumas coisas meio absurdas que podem envolver racismo, homofobia e outras coisas. Elas não têm necessariamente essa visão, mas o que elas têm em comum é o antipetismo, é essa vontade de mudar, essa vontade de combater o sistema, e então elas criam essa esperança nele. E uma coisa curiosa, Bolsonaro foi eleito. É possível dizer que ele combateu o sistema? Eu diria que não. A gente pode dizer, inclusive, que o orçamento secreto, que são as verbas que os deputados eles têm direito e o governo faz o subsídio para os deputados poderem fazer as suas verbas locais, e elas foram criadas, vamos dizer assim, de forma secreta, bateu um recorde na gestão do Bolsonaro. Existem dados que mostram que ele bateu o recorde do Lula, do Temer e da Dilma juntos
justamente para se manter no poder. Então combater o sistema, no caso do Bolsonaro, é uma coisa que não existe. Ele fala muito, isso é verdade. Ele fala o que está na ponta da língua e ele não está muito preocupado com as repercussões do que ele fala. Porém, ele não combateu o sistema. Mas ainda assim essas pessoas continuam apoiando. E o que justificaria isso? O antipetismo ele continua. Do mesmo jeito que o Lula tem apoiadores que amam ele, tem gente que odeia. E na realidade brasileira é essa. Um dos motivos desse ódio é que a gente cria uma fantasia de que existem heróis e vilões, e para essas pessoas o vilão é o Lula, porque ele é o cara que mais corrompeu na história. Mesmo que elas não consigam explicar direito onde foram os roubos, eu mesmo já entro em várias discussões. Às vezes eu pergunto para a pessoa o que exatamente Lula roubou, ela não sabe dizer. Eu sei dizer que teve mensalão, sei dizer que teve petrolão, e sei dizer também que os roubos durante o governo do Bolsonaro foram tão grandes ou até maiores do que o do Lula. Mas as pessoas não conseguem compreender isso. Elas criam então essa mentalidade de herói e vilão, onde o vilão é um cara e o herói é outro, e sempre tem que apoiar o herói. Então é uma mentalidade muito infantilizada, baseada aí, sei lá, em filmes de Hollywood que a gente assistia quando era criança na sessão da tarde, e a gente projeta isso para as nossas lideranças. Então aquela falta de interesse político que eu falei no início, ela se torna um interesse político infantilizado, onde as pessoas não pensam, ou elas pensam de uma forma muito, como que eu posso dizer, de uma forma muito simplificada, e elas acabam não raciocinando em fatos, e sim com base em emoções, de uma maneira muito primitiva. Esse então seria o segundo fator de Bolsonaro fazer sucesso. Um outro fator interessante é a faixa etária que ele faz sucesso. Ele consegue atrair diversos públicos de diversas faixas etárias. Os mais jovens são principalmente aqueles que revoltados ali, que já tem uma revolta natural do jovem, geralmente, e que ele não quer a visão dele direcionada por uma questão, por exemplo, de esquerda, que tem o politicamente correto, que quer brigar por minorias e coisas do tipo, então ele acha isso um saco. Muitas vezes ele ainda não tem formação suficiente para distinguir, por exemplo, o que é um racismo, o que é nazismo, fascismo, e ele acha isso tudo uma encheção de saco quando o professor dele está explicando. Ele não se interessa muito em ir atrás e aprofundar em ler um livro sobre aquilo, então ele compra aquela ideia que o Bolsonaro vende de que assim, tudo seu professor de história de esquerda, quem é de esquerda só quer defender os interesses, veja a realidade de Cuba, Coreia do Norte, enfim, aqueles chavões que eles falam, e ele compra muito essa ideia. Então ele compra muito essa ideia, ele compra muito a ideia da meritocracia, que para mim é um dos maiores crimes, vamos dizer assim, que alguém pode vender, que é a questão de que se você simplesmente se esforçar e apenas isso você vai conseguir, se você acordar cedo você vai conseguir, enfim. Ele compra muito essa ideia de coaching, vamos dizer assim. São mentes muito influenciáveis que ainda não tiveram experiência de vida, são pessoas que provavelmente nunca trabalharam ou que trabalharam de uma forma bem mais simples e que nunca tiveram que quebrar a cara de trabalhar, se matar no trabalho e depois não receber o salário, ou de ter dificuldade de arranjar um emprego, e acabam comprando essa ideia, porque ela é uma ideia legal, é uma ideia revolucionária em algum tipo. Seria talvez o que nas gerações passadas a pessoa que curtisse um rock and roll seria mais ou menos essa pessoa que talvez hoje votaria em Bolsonaro. Estou dando apenas um exemplo, não querendo citar gênero musical, a política. E tem a faixa que também é interessante. A faixa intermediária é aquela faixa basicamente que é antipetista. Então o pessoal na faixa dos 30, 40 é essa faixa que é antipetista, que vai pra rua protestar, que vai na Avenida Paulista, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E uma faixa interessante também, que é a última, que é a faixa dos idosos. Os idosos ali, eles têm uma outra justificativa, diferente das dos jovens e da faixa mais intermediária, que na minha visão é o senso de coletividade. Então as pessoas passaram a ver com um certo saudosismo, olhar para aquilo que ela via como algo, corrupção, enfim, os problemas que estavam acontecendo no país, como, na minha época, na época da ditadura, ou sei lá quando, as coisas eram melhores. Então ela olha com uma visão saudosista, e ao mesmo tempo ela tem um senso assim de estar num grupo do WhatsApp, estar num grupo do Facebook, poder se reunir ali com pessoas que pensam igual a ela, algo que a sociedade às vezes não está propondo para ela. Então, por exemplo, o Lula não tem esse apelo.
ele não vai ter esse apelo, a esquerda não vai ter esse apelo comunitário, poderia até ter, mas no Brasil ela não tem. Então quando o cara tá lá reunido na frente do quartel protestando, quem tá de fora pensa, essa pessoa é louca. As pessoas que estão ali dentro, elas pensam assim, pô, que legal a gente tá reunido junto para fazer algo junto. Então ele acaba tendo esse apoio. Então vejam, alguns fatores que eu citei que justificam então a gente tá nessa condição cada vez mais extremizada. Eu dei o exemplo aqui do Bolsonaro, pode ser que um dia eu faça um específico do Lula, dos lulistas, dos petistas, enfim, mas é para a gente poder entender como que esse fenômeno acontece. Não necessariamente todas as pessoas que estão lá são de direita, muitas pessoas nem sabem as bases do conservadorismo. Um exemplo bobo que eu dou, que esses dias eu estava tendo uma roda de discussão, e isso aconteceu, o meio ambiente é uma pauta tradicionalmente do conservadorismo. Pensa comigo, você preservar o meio ambiente, manter do jeito que está, não explorar de uma forma que seja predatória e fazer de uma forma equilibrada, é mais uma pauta de conservadorismo do que do revolucionário de esquerda. Porém no Brasil, isso se transformou numa pauta de esquerda. Isso é só para mostrar como que as pessoas na verdade nem sabem a diferença entre esquerda e direita, entre o conservadorismo e a visão revolucionária. Inclusive tem alguns episódios mais antigos aqui, você pode dar uma procurada que eu já falei sobre isso. Mas elas estão ali nesse senso. Então por isso que eu chamo de bolsonarismo. Não seria então um movimento de conservadores, não, tão longe disso. Na verdade é um movimento específico bolsonarista que puxa alguns valores de uma forma muito simplificada e muito ruim na minha visão do conservadorismo e tenta amplificar isso para um extremismo. E isso justifica inclusive pessoas que brigam com a família, que saem na porrada e que até podem tirar a vida do outro simplesmente por uma visão política, algo que não faz o menor sentido. Como resolver isso? Só o tempo dirá. Na prática, as pessoas precisam se educar, precisam ler, precisam querer escutar o outro. Infelizmente, eu acho que a gente está no caminho oposto, que isso ainda vai ser muito mais extremizado do que está hoje. E você que está me ouvindo, se você ouviu até aqui, reflita sobre esse tema. Quando você tiver um parente, seja ele lulista ou bolsonarista, entenda o motivo dele ser. Jamais brigue com alguém do seu círculo, uma pessoa que você gosta, que você ama, por causa de política. Eu garanto para vocês que os maiores beneficiários dessa briga são os próprios políticos. E tenta refletir. Se você tiver alguém aí no seu círculo que é muito fechado, dá uma dica, manda ela ouvir esse podcast, ouvir esse episódio, não sei, quem sabe a pessoa pode abrir a cabeça e melhorar. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado do episódio. Deixe nos comentários o que você achou. Sugira também temas para a gente poder tratar aqui no Não Sei Filosofia. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.